Digital arquivística. Introdução. Os constantes desenfreados avanços da tecnologia da informação, atrelados à necessidade de automação organizacional, originaram uma nova demanda informacional dos documentos digitais. A adesão tais de registros que propagou rapidamente, de modo que ultrapassasse os limites ambientais de trabalho que já fazem parte do cotidiano das pessoas. As tecnologias da informação e os documentos digitais são uma realidade cada vez mais sedimentadas e trazem consigo uma dependência em virtude das facilidades proporcionadas antes aos tradicionais comunicação. Dessa forma, se os documentos digitais fazem parte da vida das pessoas e organizações, é notável que passem a compor os arquivos. Destaca-se na arquivística e na arquivologia. Em sua trajetória, concentrou-se na gestão e na preservação dos documentos analógicos, não digitais, de modo que advento dos documentos arquivísticos digitais, exigindo uma ressignificação dos conceitos principais da disciplina. Dentre os principais motivos para lançar um novo olhar sobre a teoria tradicionalmente estão as vulnerabilidades apresentadas pelos documentos digitais e as suas relevâncias para a sociedade. A informação per si não é capaz de resolver problemáticas de natureza arquivísticas, apesar de expor necessidades e define políticas de gestão de preservação a priori. Os sistemas informatizados são necessários, todavia precisam seguir padrões e manter consonâncias com os pressupostos teóricos de arquivística e conceitos elementares com autenticidade que passam a ser ameaçadas pelas fragilidades do ambiente digital, que torna necessário formular a cadeia de custódia, até então pensada para documentos arquivísticos analógicos. Destaca-se que o valor incomensurável que se pode ser atribuído às informações faz preservação digital ganha relevância se desenvolveu uma forma indisciplinar, de modo que já com vasta biografia especializada sobre o tema, tais conhecimentos têm contribuído para compreender a problemática dos documentos arquivísticos em ambiente digital. Ademais, o surgimento do estudo sobre a gestão de preservação, autenticidade e acesso à informação e o fortalecimento do corpus teórico da arquivística. Tendo em vista exposto, tem-se o objetivo de realizar uma reflexão sobre a cadeia de custódia para documentos arquivísticos digitais. Para tanto, considera-se que a perspectiva de sistemática homilética da preservação sedimentada em padrões coordenados literários e científica, a complementação de todo o ciclo de vida dos documentos. Com isso, pretende-se demonstrar vulnerabilidades implícitas de natureza de documentos digitais que decorrem sobre a abordagem capaz de protegê-los como eventuais adulterações. Ressalva-se que a confiabilidade de fontes de informação digital será pautada para a adoção de procedimentos de gestão de preservação controlados por sistemas informatizados. Consequentemente, as fontes digitais que passam para auxiliar no processo de reconstrução da história. Logo, é fundamental manter a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais, permitindo que o resgate da memória social, além de permitir o exercício da cidadania plena pelos cidadãos. Dessa forma, pretende-se demonstrar que a abordagem da cadeia de custódia em ambientes digitais pode ser expandida além do horizonte arquivística, de modo a ser considerada em âmbito de direito e da história. Metodologia. Esse estudo assume um caráter descritivo, pois objetiva discorre sobre as características do objeto de investigação, a cadeia de custódia Gonçalves, o modo de utilização que consiste no levantamento bibliográfico de livros, publicações e técnicas de arquivos científicos. Os artigos são recuperados por meio de ferramentas de pesquisa Google Scholar com a base de dados de ciências de informação ou para PCI e das redes sociais
de pesquisa acadêmica Eduque Richard Gate. Tais os artigos são escolhidos por meio de análise de assunto e outras obras são selecionadas a partir da sua referência. Destaca-se o Google Scholar, Academia Eduque e o ShareGate, que possui multidisciplinar e possibilitam recuperar matérias de diversas bases de dados. Já a Brás PC concentra-se na ciência da informação e indexa diversos periódicos do Brasil e do seu exterior. Os dados coletados estão sujeitos à subjetividade das interpretações, de modo que a discussão do tema segue na lógica dedutiva. Valor por obtém-se o artigo em revisão e a sistemática narrativa que parte para a temática aberta, fundamentada pelos referentes arquivistas e da preservação digital. A cadeia de custódia é a categoria da norteadora. Tem alguém aí, isso é? Conceituá-la recorre aos referentes direitos. E essas triangulações estabelecem uma abordagem interdisciplinar sobre o tema. No entanto, na proteção de fazer a abordagem exaustiva do mesmo. Dessa forma, estes estudos limitam-se a compreender e expor pressupostos elementares de uma cadeia de custódia para documentos arquivísticos digitais. O patrimônio documental ante a evolução das tecnologias. O ato de escrever é considerado um marco que define a civilização, embora não seja fundamental como comunicação oral, pois as civilizações não existiram sem as línguas faladas, do que se faz na escrita uma habilidade secundária. Entretanto, a ausência de uma escrita impossibilita o registro de um longo da escala dos conhecimentos acumulados, bem como o registro da história, de modo que limita o avanço da ciência. Nessa perspectiva, a existência de civilizações teve a base de comunicação oral, já o seu desenvolvimento foi impulsionado pela comunicação da escrita. Ambas as formas de comunicação proporcionam o surgimento de uma cultura e do patrimônio. Observa-se que a cultura pode ser transmitida por meio de comunicação, assim, a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando um ciclo de acumulação interminável. Sendo assim, a cultura consiste em um conjunto de traços de matérias imateriais capazes de caracterizar e identificar uma sociedade. Com o surgimento da escrita, a memória se separa os indivíduos, sendo considerada como uma menor técnica e começa a ser disponibilizadas para consultas e comparações. Trata-se de uma memória objetiva, impessoal, vindo a construir uma verdadeira independência dos sujeitos. Dessa forma, o conhecimento é separado de identificar da pessoa, seja um indivíduo ou com a comunidade. O conhecimento deixa de ser aquilo que é útil no dia a dia e passa a ser aquilo que está registrado, tornando-se sustentável na avaliação de formalização. A escrita tanto representa as memórias sociais por intermédio de uma rede de signos, a qual confere um significado. A memória cultural não oferece a exatidão da história. Mesmo assim, é valorizada em virtude em sua capacidade e relaciona passado de presente. Destaca-se na preservação do patrimônio cultural, relaciona com a preservação da memória social, ou seja, saberes e fazeres do comportamento e experimentos são derivados de uma série de objetos de registros que foram produzidos conforme a evolução da sociedade. Em linhas gerais, a memória foi voltada aos fatos e atos que permitem a construção, ao saber histórico por meio da análise crítica de fontes, bem como a sua transmissão para as gerações seguintes. Atualmente, os documentos custodiados pelos arquivos entregam como patrimônio cultural brasileiro, além de possuir tutela jurídica, conforme ressaltado. Quem era, mãe? Não era aqui não. Oxi. É lá em cima. A Constituição Federal. Taca a bexiga, querem roubar ela? A Constituição Federal de uma preocupação. Aquele como o nome, os cantores. Ah, sim, mal educado.
Com a preservação dos Mas documentos, ela não gosta. embora explicite esses registros arquivísticos, biblioteconômicos e museólogos, ressalta-se na importância de como objetivo de preservação patrimonial documental, sendo assim, dentre os objetivos do patrimônio histórico-cultural, que está o documento arquivístico. O documento arquivístico nasce como resultado do cumprimento de uma atividade e é mantido como prova dela. E também é o objetivo de decidir e agir e controlar descrições de ações empreendidas e ainda para efetuar pesquisas retrospectivas que ponham em evidência decisões e ações passadas, e isso reduz a incerteza e torna a tomar decisões mais seguras. A partir do aprofundamento do conhecimento e a cultura institucional do processo decisório. Observa-se que o documento arquivístico possui um valor imediato, do modo que é produzido para apoiar funções e atividades das administrações. Após o cumprimento desse valor, os documentos arquivísticos são guardados em virtude do seu valor histórico, social, probatório e informativo. E esse valor adquirido de forma não intencional é denominado de valor imediato e determinado para que os documentos sejam escolhidos para a preservação do caráter permanente. Os documentos dotados de valor permanente constroem-se do patrimônio arquivístico e trata-se de um conjunto de arquivos públicos ou privados que são acumulados no âmbito da esfera pública. Os documentos preservados por esses arquivos podem possuir um valor histórico e informativo, fatos que despertam o interesse social e motivam a sua preservação. Tradicionalmente, os documentos foram produzidos apenas para suportes analógicos. Como exemplo, o papel. Todavia, a evolução de tecnologias e informações proporcionou o advento de novos arquivos digital. Os documentos digitais consistem na sequência de bytes produzidos e acessados no uso de equipamentos computacionais e sistemas de software. Dessa forma, as informações produzidas do que decorrer das informações e atividades de sua organização registradas em suportes digitais. Como exemplo, diante do avanço das tecnologias das informações, o documento arquivístico se transformou em um objeto físico para objeto conceitual, de modo que passou a ser controlado de metadados relacionados ao seu conteúdo. O contexto de estrutura do processo de ressignificação da arquivística se faz necessário para que o documento produzido e armazenado em ambientes digital passe a servir como fontes de informações confiáveis. Portanto, os conceitos tradicionais precisam ser reformulados para contemplar a complexidade dos ambientes digitais e manter as especificidades dos documentos arquivísticos. Logo, pode-se afirmar que os documentos arquivísticos digital consistem em uma inovação. Destaca-se nas inovações que podem ser basicamente classificadas dos tipos essencialmente distintos, sustentadas e disruptivas. As inovações sustentadas podem ajudar as organizações a aprimorar os seus produtos e serviços de modo que possam ser negociados com maiores lucros. Dessa forma, os consumidores recebem o padrão de qualidade que foi historicamente definido pelo mercado. Meu Deus. No entanto, com o aumento da produção de informações do fato digital, surgiram questionamentos da relação e a sua preservação e garante o acesso ao longo do prazo. Isso demonstra que as tecnologias da informação não têm considerado especificidades de documentos arquivísticos do fato que resulta na dificuldade de preservá-los. Tal aspecto remete ao conceito que os documentos digitais são produzidos em uma inovação disruptiva. As inovações disruptivas, por sua vez, procuram fazer produtos melhores para cientes e existentes de mercados estabelecidos. Em vez disso, suas oferecem uma nova definição do que é bom, assumindo normalmente a forma de produtos mais simples, mais convencionantes e mais baratos que atrasem cientes novos ou mais ou menos exigentes.
Com o tempo, elas se aperfeiçoam o suficiente para que possam atender às necessidades dos clientes mais exigentes, transformando em um setor. Dessa forma, apesar de significativos investimentos de tecnologia da informação, há uma crescente vulnerabilidade de estrutura dos sistemas informatizados, tais entraves ameaçados da preservação do acesso contínuo ao longo do prazo, do modo que os documentos possam facilmente alterar ou ser excluídos, sem deixar vestígios aparentes que comprometem tais os medicamentos para manter a autenticidade não acompanhar a evolução das tecnologias. Esse fato eleva a vulnerabilidade dos documentos arquivísticos digitais, além de impactar diretamente em sua credibilidade enquanto fonte de prova. Portanto, os sistemas informatizados requerem adaptações a fim de comportar a complexidade de documentos digitais e que as especificidades da disciplina arquivística. Há de se destacar que as inovações sustentáveis são melhores que as disruptivas, de modo que são vitais para setores saudáveis sedimentados. Com isso, as organizações buscam as melhorias contínuas para os produtos e serviços. Assim, pondera-se que a transformação digital realizada no âmbito dos arquivos disruptivas, pois considerou a autenticidade dos documentos, nem o princípio arquivístico como proveniência, unicidade, organicidade, naturalidade e indivisibilidade. Logo que é preciso agregar, assegurar a custódia dos documentos por meio de sistemas informatizados que considerem as suas especificidades. A custódia no ciclo de vida do documento arquivístico. Após serem produzidos no âmbito administrativo, os documentos arquivísticos têm um ciclo de vida no qual eles perpassam em fases de arquivos correntes, arquivos intermediários e arquivos permanentes. Essa divisão é notada para a frequência do uso do modo dos documentos em fase corrente e são frequentemente consultados. Assim, a sua demanda diminui e são transferidos a arquivo intermediário. Após serem avaliados os documentos considerados de interesse social, são acolhidos os arquivos permanentes e os demais subdocumentos que possuem interesse social e o seu valor probatório são devidamente eliminados, tendo em vista sua eficiência administrativa. A razão, a razão do seu arquivar e dos seus arquivos era atender os interesses do direito administrativo histórico nas discussões contemporâneas que ligam o objetivo dos arquivos e o papel das instituições arquivísticas das necessidades e interesses sociais definidos na forma mais ampla que giram em torno de questões relacionadas à responsabilidade, à identificação e inclusão e à justiça social, a noção do arquivo como artesanal para a responsabilidade, julga a memória coletiva e inclui a perspectiva mais ampla e para sustentar as evidências jurídicas, burocrática e social, é preciso proteger os arquivos de modo de impedir a destruição de documentos, adulterações, inclusões indevidas, dentre outras. Para tanto, deve-se manter uma linha de custódia ininterrupta que possa assegurar do acervo sendo protegido dos moldes da disciplina arquivística, em que a consonância com a legislação vigente. Independente de serem documentos arquivísticos analógicos ou digitais, deve construir ambientes confiáveis, de modo de métodos empregados que possam garantir a sua autenticidade. Ressalva-se que, no caso de documentos arquivísticos digitais, sugerem entraves decorrentes à sua natureza digital, fato que reforça a ressignificação de conceitos tradicionais, como exemplo, autenticidade e custódia. A autenticidade e a confiabilidade, os significados e desafios em relação aos documentos arquivísticos digitais, dentre eles, produz documentos confiáveis para manter a autenticidade e garantir o acesso contínuo ao longo do prazo. Ressalta-se que os documentos arquivísticos suportes digitais não possuem estabilidade equivalente àqueles registros e suportes analógicos. Portanto, é preciso implementar mecanismos para demonstrar que seria impossível modificar ou excluir documentos digitais sem tais ações fossem identificadas. No entanto, a preservação digital requer ações que garantem acesso ao longo dos critérios
presumir autenticidades que variam conforme a natureza dos documentos. Portanto, permite-se escolher quais são as prioridades significativas que caracterizam o documento digital e devem ser, e aí, mas quem era? Preservados. Agora, Tais, Daiane. tais, tais propriedades devem ser mencionadas em uma política de preservação, de modo que cada uma das classes do documento terá suas peculiaridades a serem mantidas. Por exemplo, para documentos textual é fundamental manter o seu conteúdo escrito. Já os efeitos da sobra de cores em questões secundárias. Quando se considera a problemática da preservação digital, sobre em algum momento será preciso executar as estratégias como migração, convenções que se tornam inviável a ideia de manter os documentos digitais inalterável. Um nível de alteração que permite reserva-se as ações necessárias para manter a integridade do acesso ao longo do prazo. Portanto, será preciso implementar os mecanismos de controlar para manter histórico do registro de todas as alterações realizadas, de modo que possa corroborar as presunções de autenticidade ao longo do prazo. A autenticidade é configurada por uma série de elementos caracterizados na confiabilidade e flexibilidade do documento. E para o documento torne-se autêntico, é preciso ter uma custódia por uma instituição responsável que possui elementos que garantam a sua estrutura diplomática. Tais são a autoria da data e outros elementos de documentos confiáveis. São estes elementos que validam o documento e caracterizam a autenticidade da veracidade deste, tornando confiável. No Brasil, tende-se a implementar a assinatura digital. Entretanto, ela não enfatiza ao longo do prazo, justamente do fato do documento que necessitam de migratório para novos formatos de arquivos para que continuem acessíveis. Ou seja, não é possível migrar assinaturas digitais juntamente com os documentos. As assinaturas digitais não garantem a autenticidade ao longo do prazo, somente a integridade não é repúdio. Todavia, sua limitação pode ser migrada por meio de um sistema informatizado capaz de atribuir um identificador único ao documento que será atualizado juntamente com o momento da conversão. A fim de corroborar a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais, precisam ser produzidos em um ambiente confiável. Dessa forma, a confiabilidade consiste em sustentar em atos e em fatos dos documentos que atestam garantido que foram produzidos por indivíduos que possuem competência para tal. Ademais, devemos considerar a manutenção da integridade e o grau de controle exercido pelo processo de produção. Ressalva-se que a confiabilidade depende do ambiente que os documentos produzidos de custódia, ao longo que é preciso para políticas organizacionais de gestão de preservação, para implementar os sistemas informatizados posteriores capazes de comprovar que os documentos pertencem autênticos ao longo do prazo. A cadeia de custódia de cadeias de preservação, de acordo com a teoria tradicional, a disciplina arquivística atribui a presunção de autenticidade dos documentos, considerando confiáveis em seus produtores. Todavia, o advento dos sistemas informatizados da presunção de autenticidade deverá ser sustentada por evidências que as propriedades significativas dos documentos digitais não foram modificadas ou corrompidas durante a sua transmissão. A custódia está relacionada à transmissão dos documentos entre os produtores conforme as mudanças das estruturas administrativas ao fim deste ciclo. A responsabilidade de custódia irá chegar. É o que, mãe? Irá chegar. É só não lavar a roupa dela, mãe. E terá que preservar os documentos dessa forma. Produtores e arquivistas que mantêm uma linha idônea da responsabilidade composta para setores legítimos. Nesta perspectiva da autenticidade condicionada aos métodos empregados na produção de gestão, preservação e custódia dos documentos arquivísticos, ou seja, durante todo o ciclo de vida e quaisquer interrupções dessas. A cadeia irão colocar o acervo em risco, de modo que poderá ocorrer a eliminação indevida do documento de furtos,
alterações e até mesmo inclusão de documentos falsificados. O conceito de custódia arquivística está intrinsecamente ligado à proteção e à guarda da prova. A posse física dos registros é apenas um dos meios pelas quais historicamente os arquivistas têm garantido essa proteção.